E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui para mais um vídeo com conteúdo dos cortes do jornal Hora 10, edição da noite, no canal TPA Notícias da Televisão Pública de Angola e também conteúdo exclusivo para você que é seguidor aqui do meu canal. Então eu vou lembrando que depois dos cortes, você vai assistir conteúdos exclusivos que eu produzi exatamente para uma boa conversa aqui sobre a atualidade da geopolítica com você, tá bom? Enquanto isso, eu peço que você curta, comente, compartilhe e quem pode contribui com o Pix para que nós possamos fortalecer o nosso trabalho. Vamos aos cortes agora. O momento é para as notícias da atualidade internacional. Os Estados Unidos já deram início ao processo de deportação. Numa primeira fase foram abrangidos cidadãos do México, Colômbia e Brasil. O processo está a gerar tensões diplomáticas devido à forma como os imigrantes estão a ser transportados. Por exemplo, os primeiros brasileiros deportados dos Estados Unidos relataram a experiência dramática com a agressividade dos agentes de imigração e das condições desumanas que foram submetidos durante a viagem. E o governo do Brasil já condenou o desrespeito aos direitos humanos ou aos direitos fundamentais dos brasileiros. A Polónia e o Canadá assinaram um acordo que fornece uma estrutura legal para uma cooperação mais intensiva em energia nuclear, revelou o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, durante o encontro com o seu colega canadense Justin Trudeau. A Polónia, que está a trabalhar para reduzir a dependência do carvão, escolheu a Westinghouse Electric para construir a sua primeira usina nuclear na costa do Mar Báltico, mas o financiamento ainda não está totalmente acordado. O Canadá é o principal fornecedor de tecnologia para a primeira usina nuclear da Polónia. A Westinghouse é de propriedade de empresas canadenses. Em 2023, a Polónia deu luz verde para a construção de 24 unidades em 6 locais. O primeiro-ministro sérvio Miloš Suvečík demitiu-se na terça-feira após meses de protestos por causa de um acidente mortal causado pela queda de uma cobertura numa estação de comboios em novembro que matou 15 pessoas. A demissão do primeiro-ministro sérvio ocorreu apenas um dia depois de o presidente ter afirmado que estava a ser preparado um projeto de reconstrução urgente e alargada do governo em resposta às exigências dos estudantes universitários em greve nos últimos meses. No entanto, o primeiro-ministro sérvio disse que foi levado a demitir-se na manhã desta terça-feira depois de ouvir relatos de ataques contra estudantes durante os protestos em Novi Sad, a cidade do norte onde aconteceu a tragédia. Seguimos para os comentários que se impõem com o Issao Agostinho e o Wellington Calazans. Issao e Wellington, muito boa noite, bem-vindo à Hora 10. Boa noite, Sansão, boa noite, Issao, e a você assistindo ao Hora 10. É um prazer estar aqui de volta. Wellington, na sua visão, que consequências podem advir deste processo todo? Aqui, particularmente, pela forma como estes imigrantes estão a ser transportados. Eu vejo tudo isso com muita naturalidade, com muita normalidade, faz parte da defesa da soberania dos países. Para além disso, já existem acordos, como o próprio colega Issao Agostinho destacou. No caso de ser algemado ou não, uma questão de segurança, cada país tem o seu critério de segurança. Uma pessoa que é deportada e que, em alguns casos, não aceita a deportação, ela pode ser violenta durante o voo, que pode pôr em risco vidas humanas, né? E, por isso, a questão da segurança com algemas, etc., é preventiva e deve ser respeitada. Não vejo isso com nenhum alarde. Creio que porque o Donald Trump está voltando ao poder e a maneira como ele se posta de maneira super arrogante, isso também provoca
esse tipo de provocação, provoca esse tipo de provocação, desculpa a redundância, mas provoca esse tipo de debate, vamos falar assim, para que ele pareça diferente dos outros. Mas não é bem assim, viu, Sansão? Porque o Joe Biden, por exemplo, deportou no primeiro mandato dele, deportou no seu mandato, perdão, mais do que Donald Trump no primeiro mandato, brasileiros. E isso não significa que Joe Biden seja melhor do que Trump ou qualquer coisa parecida. A questão é que quem sai do seu país de maneira ilegal não pode ter direito nem dentro do seu país, nem fora do seu país, porque está ferindo acordos diplomáticos que são muito sérios. Então, tem a questão dos direitos humanos, de pessoas que são separadas das famílias, tem uma série de fatores. É um tema extremamente complexo que sempre vai ter o positivo e o negativo. Mas fazer de uma deportação uma novela, nem mexicana, nem colombiana, nem brasileira, eu tenho interesse nesses capítulos aí, viu, Sansão? Wellington, esta relação que faz entre Biden e Trump, o que é que na sua visão muda em termos de diferencial? Será que é a forma como Trump comunica este processo? A comunicação é muito importante, não quero puxar aqui a brasa para a nossa sardinha, né? Mas se você faz isso alegando segurança interna, alegando uma população desregulada, tentaram atribuir a criminalidade, mas não conseguiram com dados estatísticos a comprovação, mas de alguma maneira isso conforta dentro do seu país os seus cidadãos, então você comunica. A pessoa comunica, o líder comunica, mas simplesmente tratar como animais, como bichos, como seres menores, como é o caso do Donald Trump, isso gera um ruído desnecessário. Mas Trump vive disso, de polêmica. É a única grande vitória de Trump, é expulsar imigrante latino-americano, né? Porque perde para a China em tudo, perde para a Rússia em tudo. Então ele fica agora buscando pequenas vitórias em coisas menores. É o tamanho de Donald Trump na política. Temos que aceitar esses debates aí nos próximos 4 anos. Seguimos, no entanto, para o segundo tema, Wellington. Polónia e Canadá, no entanto, assinam um acordo de cooperação em energia nuclear. A energia nuclear que durante muito tempo foi debatida como altamente tóxica no seu resíduo, não é? E de difícil trato e uma séria ameaça ambiental, agora passou a ser uma energia limpa aos olhos de grande parte dos europeus em decorrência da guerra na Ucrânia, porque passou a ser o melhor caminho para evitar a emissão de carbono, né, através do carvão, né? E que a Europa ainda queima muito carvão. Por isso, a Polônia, que também é dependente do carvão, em 70% da produção de eletricidade aproximadamente, ela pretende, com esse projeto, cumprir as metas climáticas da União Europeia de redução das emissões de CO2, que é o gás carbônico, né? E, por isso, nós vemos aqui um projeto extremamente interessante, que pode produzir postos de trabalho dentro da Polônia, transferência de tecnologia, porque o Canadá domina muito bem esta tecnologia, especialmente nos reatores CANDU do Canadá, não é? Que é uma fusão aí de urânio natural com água pesada, e esta possibilidade de transferência de tecnologia também vai ser benéfica para a NATO, que irá, de alguma maneira, ter acesso às pesquisas desenvolvidas e às técnicas aplicadas para que possa se utilizar disso para outros fins. E, por isso, devemos ver aí a questão da energia nuclear como um complemento às energias renováveis, porque ela fornece uma energia confiável, equilibrada, segura e resolve os problemas de intermitência de energia eólica e solar, que são bastante dependentes do vento e do sol, respectivamente. Por isso, Sansão, são aspectos aqui no investimento de
que gira em torno entre 20 e 30 bilhões de euros, ou 1.000 milhões de euros, como falamos em Angola, para estimados até 9 gigawatts de potência, até 2040, mas 2040 não é amanhã, né? Demora um pouquinho. E então é um projeto de médio prazo que vai depender também de autorizações ambientais, de acompanhamento da União Europeia e de outros países europeus. Então, é algo que vamos prognosticar para um andamento lento e gradual, se tudo der certo, se não houver algo que atrapalhe no meio do caminho. Vamos torcer para que o melhor aconteça. Na Sérvia, o primeiro-ministro demitiu-se após meses de protesto. Wellington, portanto, qual é a avaliação que faz da situação da Sérvia? Bem, em decorrência dos tumultos, né, os distúrbios que foram criados ali, estranhos, né, muito com características das primaveras organizadas aí pela União Europeia e por outros países que costumam tentar dar golpes nos seus desafetos. Então, o Miloš Vučević foi forçado a abandonar até como proteção do seu próprio povo, não é? Num gesto de grandeza, eu considerei, mas também numa jogada política interessante, porque isso, de alguma maneira, suaviza a pressão sobre a Sérvia, porque a grande questão aí, e eu já falei isso em outubro do ano passado, aqui mesmo no Hora 10, que a Sérvia, ela é disputada do ponto de vista da geopolítica entre a União Europeia e a Rússia. É uma disputa que está implícita, não vai aparecer nos jornais ainda, não vai aparecer nas grandes manchetes, mas a questão dos Balcãs Ocidentais é de fundamental importância para a produção de uma nova instabilidade para a Rússia, e a União Europeia tem criado essa situação. Inclusive, o Kosovo, ou Kosovo, como preferir aí, dependendo do português falado, ele foi criado artificialmente, e isso, por si, já produz ali uma instabilidade constante, que é de interesse dos europeus, dos países membros da NATO, não é? Para que haja sempre uma tensão naquela região. Então, temos essa situação interna? Sim, é verdade, mas tudo produzido artificialmente. Acredito que teremos aí novos capítulos dessas manifestações e protestos, porque, sob a alegação de que a morte de 15 pessoas num desabamento de uma cobertura de uma estação, houve negligência das autoridades, então começou toda essa situação. Já vimos acidentes em diferentes países europeus e em que nada disso aconteceu, não é? E, de repente, isso acontece e é despoletado desta maneira, com esta organização. O que chama atenção é a maneira como toda a imprensa da União Europeia divulga as mesmas manchetes, apenas com a troca de idiomas, né? É um padrão de propaganda isso, para quem acompanha, e também o modus operandi dos protestantes, sempre com as bandeiras nas mãos, as mesmas bandeiras de União Europeia e etc., e sempre com aqueles gritos de destituição de um governo eleito. E agora, mais uma vez, dizendo que ele teria sido eleito com fraude eleitoral, que virou agora uma nova febre europeia, nesse caos econômico que foi instaurado no continente por causa da derrota da NATO dentro de solo ucraniano contra a Rússia. Então, é isso que está acontecendo por aqui. Numa palavra angolana, assim, que eu aprendi muito quando eu vivia em Angola, confusão, é isso aí que está acontecendo. Mas isso vai passar, tudo passa. Por isso é que considera estratégico, não é, esta admissão do primeiro-ministro? Sim, porque, de certa forma, ele reduz, minimiza a pressão. Observe que ele, de maneira inteligente, trouxe toda a pressão para o nome dele. Ele personificou todos os protestos quando ele endureceu, não é? Parecendo que iria resistir até o fim. E agora, quando ele se retira, ele não dá um argumento imediato novo
estão em busca, podem encontrar ou podem não encontrar. Mas como eu falei, o objetivo da União Europeia é buscar a instabilidade entre os Balcãs, aí para pegar a Rússia lá na frente, nós poderemos ter novos episódios de distúrbio ali na Sérvia. E Wellington, vamos agradecer mesmo a vossa presença aqui habitual à noite, todos os dias. Obrigado e contamos consigo ou convosco em próxima ocasião. Muito obrigado, um grande abraço, Sansão, também a você e Sal. Até a próxima segunda e sábado estarei no Conexão Angola às 18 horas. Até lá. Você assistiu aos cortes do Jornal Hora 10, edição da noite, do canal TPA Notícias da Televisão Pública de Angola. Espero que você tenha gostado das minhas opiniões, espero que você tenha gostado dos temas que nós abordamos e agora vamos ao conteúdo exclusivo para você que é seguidor aqui do canal. Bem, o grande acontecimento, né, que certamente será notícia aí no Brasil durante todo o dia, é que Israel voltou a atacar no sul do Líbano e desta vez ferindo 24 pessoas, rompendo com um acordo de cessar-fogo que entrou em vigor há mais de 6 semanas e isto apenas confirma que você que segue aqui o meu canal não recebe informação equivocada. Eu falei que Israel não cumpre acordos e Israel não cumpre acordos. Este é um grande problema. E o prêmio para Benjamin Netanyahu do grande fracassado na sua primeira semana de governo, que é o Donald Trump, é ter sido convidado para o dia 4 de fevereiro estar nos Estados Unidos da América numa visita oficial. Benjamin Netanyahu, que é condenado pelo TPI e os Estados Unidos chegaram a cogitar, punir o TPI, os seus juízes, com sanções por causa das punições impostas a Benjamin Netanyahu e os loucos que seguem ele no genocídio de Israel. E eu sempre tenho buscado trazer aqui uma opinião diferente da mídia mainstream, inclusive um pouco diferente daquilo que eu falo na televisão. Não que a televisão me proíba de nada, tenho total liberdade, mas porque é uma televisão pública, eu tenho responsabilidade editorial e sei separar exatamente o que é minha opinião, que é o que eu trago no meu canal, e o que é meu trabalho, que é o que eu levo como informação para o público da televisão. Donald Trump, ele corre um sério risco aos olhos da opinião pública de aumentar ainda mais o desgaste da sua imagem, que não é boa. E olha que eu moro fora do país, não moro nos Estados Unidos, moro na Europa, moro na Suécia e sei exatamente o que estou falando. A figura de Donald Trump, primeiro que é caricata e ele faz questão de reforçar esses estereótipos em torno da figura bizarra que ele representa. E segundo, que esta situação de Israel está produzindo um grande desgaste de imagem. Dentro dos Estados Unidos, segundo pesquisa de opinião pública, cada vez mais os norte-americanos reprovam a presença de Israel na Palestina e o apoio dos Estados Unidos a Israel. Isso é muito novo dentro da abordagem política dos Estados Unidos da América. E isto vai forçar Donald Trump a um recuo. Eu não sei se nessa conversa com Benjamin Netanyahu está dizendo que foi convidado e isso está parecendo algo muito grandioso. De repente ele está sendo chamado para falar, olha, ou você para ou a vaca vai para o brejo. Porque é isso que vai acontecer. Se os Estados Unidos continuarem com apoio e ainda tensionando o acordo, ameaçando inclusive o Irã, a tendência é de uma derrota humilhante. Então, com esta quebra do acordo de cessar-fogo no Líbano, todo o cessar-fogo está ameaçado porque o Hezbollah terá que voltar a atuar. E o Hezbollah continua sendo armado não só por dentro da Síria, como por outros métodos, ao contrário do que dizem os analistas apaixonados de que o Hezbollah teria sido grande prejudicado com o episódio da Síria. Não é. Ali é o caos instaurado e num caos instaurado qualquer dinheiro corrompe qualquer pessoa. E por isso o
Hezbollah continua recebendo através de corredores específicos criados para o transporte de armas e apoio logístico para o grupo. Então, eu vejo que a situação de Israel vai sendo agravada e se o Donald Trump cometeu o erro de manter o apoio no genocídio, vai haver um desgaste muito grande e vai haver uma derrota de Israel que vai incluir uma grande derrota dos Estados Unidos naquela região. Então, este era um dos temas que eu queria trazer para você e eu espero que você possa fazer uma comparação entre o que você ouve aqui, acompanha aqui no meu trabalho e aquilo que é difundido pela imprensa mainstream por aí, não é? Então, eu também gostaria de trazer para você um outro tema que é sobre os manifestantes que atacaram embaixadas dos Estados Unidos e da França na República Democrática do Congo. E você que é meu seguidor já sabia, eu falo isso inclusive abertamente na televisão, quem patrocina o caos através do Ruanda, no leste da RDC, quem é? São os países atacados aí. Então, quando eu falo que França, Estados Unidos e Israel são os países que patrocinam, eu estou sendo até, de certa forma, bondoso, porque existem outros, como a Bélgica também, né, que tem interesse total na exploração ilegal das riquezas existentes ali. São muitos minérios existentes ali na República Democrática do Congo. Então o povo se revoltou e foi atacar as embaixadas. Este episódio mostra que mesmo quando uma população é extremamente pobre e explorada, mas tem alguma consciência política, há resistência. E é isso que eu tento. Eu não sou agitador, não estou aqui para isso, mas o Brasil, por exemplo, através de uma canetada de um índio de fachada, fez um acordo de 14% do território nacional transferido sem licitação para uma área que é reserva natural, ou seja, não precisa fazer nada ali, porque é reserva natural. Mas para gestão, veja só, isso é uma boa maneira de transferir o território brasileiro para o estrangeiro através de uma canetada. Isso foi feito em Davos. E o brasileiro, poucos sabem que isso aconteceu, para começar. Alienado, o brasileiro alienado, está debatendo coisas pequenas por aí, não é? E os que sabem ficam caladinhos, como se isso não fosse uma coisa grave. É gravíssimo. É um pedaço da Europa que está sendo doado dentro do Brasil, na Amazônia, que não querem que o brasileiro faça nada ali a pretexto de preservação ambiental. Mas o estrangeiro pode pegar e fazer o que quiser. E você não vai poder entrar ali. Você já pensou? É por isso que eu digo. A alienação política é algo muito preocupante no Brasil. Vou sempre bater aqui nessa tecla. Os governos que revezaram aí desde a chamada democracia brasileira, todos traíram o povo brasileiro, vendendo o que foi construído, destruindo o que estava sendo construído e impedindo que o povo brasileiro tivesse o mínimo de senso crítico. Novelas, música, debates fúteis da política, uma falsa direita, uma falsa esquerda, e tudo isso produzindo uma geração de alienado atrás da outra. E os resultados estão aí. Por isso eu trouxe essa notícia do Congo para você ver que não é uma questão de ser pobre, é uma questão de querer ser grande. O brasileiro precisa tomar gosto por cuidar do próprio país. Bem, esse foi o comentário exclusivo para você. Espero que você tenha gostado dos cortes, do comentário exclusivo. Deixe o seu comentário também aqui para a gente saber o que é que você está achando. E eu peço mais uma vez que você curta, comente, compartilhe. Quem pode, contribui com o Pix para que possamos fortalecer o nosso trabalho. Um grande abraço. Sábado tem Conexão Angola, mas eu posso voltar a qualquer momento com um vídeo inédito para você, tá bom? Até lá.